Agora, o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 15, versículo 33. Paulo certa vez aconselhou os romanos a se esforçarem. 3 versículos antes do nosso texto, ele realmente lhe dá uma exortação para que se esforcem e, no entanto, aqui ele profere uma oração para que o Deus da paz esteja com todos eles. Para que você não pense que ele é um homem que luta, você deve ler o versículo. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo amor do Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo em vossas orações a Deus por mim. Essa é uma luta santa e uma luta como aquela que sempre desejamos ver na igreja. Uma luta em oração, cercando o trono juntos, sitiando o trono de misericórdia de Deus. Um clamor diante de Deus, até que realmente equivalha a uma luta conjunta em nossas orações. Há também outro tipo de esforço que é permitido na igreja, e que é o esforço sincero pelos melhores dons. Uma doce disputa pela qual nós excedemos todos os outros em amor, dever e fé. Que Deus nos envie mais conflitos deste tipo em nossas igrejas, um conflito na oração, um conflito no dever. E quando mencionamos essas lutas, descobrimos que são de um tipo tão pacífico que voltamos à bênção de nosso texto. Agora, o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Sem prefácio, consideraremos primeiro o título, o Deus da paz. Em segundo lugar, a bênção, o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Em primeiro lugar, o título, Marte entre os pagãos, era chamado de Deus da guerra. Janus era adorado em períodos de conflito e derramamento de sangue. Mas o nosso Deus Jeová, se autodenomina não o Deus da guerra, mas o Deus da paz. Embora ele permita a guerra neste mundo, às vezes para propósitos necessários e úteis, embora ele os superintendesse e até mesmo se denomine o Senhor poderoso na batalha, sua mente santa abomina derramamento de sangue e contenda. Seu gracioso espírito não gosta de ver homens matando uns aos outros. Ele é enfaticamente, única e inteiramente e sem reservas, o Deus da paz. A paz é o seu deleite, paz na terra e boa vontade para com os homens. Paz no céu, para isso expulsou os anjos. A paz em todo o seu universo é o seu maior desejo e o seu maior deleite. Se você considerar Deus na Trindade de suas pessoas por algum momento, verá que em cada um deles, Pai, Filho e Espírito Santo, o título é adequado e correto. Ele é o Deus da paz, pois ele desde toda a eternidade planejou o grande pacto de paz, pela qual ele poderia trazer rebeldes para perto dele, fazer estranhos e estrangeiros e cordeiros com os santos e cordeiros com seu Filho Cristo Jesus. Ele é o Deus da paz, pois justiça e assim planta a paz na alma. Ele aceitou a Cristo e, como Deus da paz, trouxe-o novamente dentre os mortos. E ele ordenou a paz eterna com seus filhos, por meio do sangue do convênio eterno. Ele é o Deus da paz. Assim é Jesus Cristo, a segunda pessoa, o Deus da paz, pois ele é a nossa paz que fez de ambos um e derrubou o muro de separação entre nós. Ele faz a paz entre Deus e os homens, seu sangue aspergido sobre a ira ardente de Deus, transformou em amor, ou melhor, aquilo que deve ter irrompido em ira, embora fosse amor para sempre, foi permitido se manifestar em benignidade por meio da maravilhosa mediação de Jesus Cristo. E ele é o Deus da paz, porque faz a paz na consciência e no coração. Quando ele diz, vinde a mim todos que estáis oprimidos, ele dá descanso. Com esse descanso ele dá a paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda nosso coração em mente. Ele é além disso nosso Deus da paz na igreja, pois onde quer que Cristo habite, ele cria uma santa paz, como no caso de Arão, da antiguidade, unguento derramado sobre a cabeça de Cristo, escorre até a orla de suas vestes e assim ele dá paz, paz pelo fruto dos lábios e paz pelo fruto do coração. A todos aqueles que amam a Jesus Cristo com sinceridade, assim é o Espírito Santo, o Deus da paz. Ele antigamente trouxe paz quando a matéria caótica estava em confusão. Pelo bater de suas asas, ele fez com que a ordem aparecesse onde antes não havia nada além da escuridão e caos. Assim, nas almas escuras e caóticas, ele é o Deus da paz. Quando os ventos das montanhas do Sinai e as rajadas do poço do inferno
varrem a alma aflita, quando, vagando em busca de descanso, nossa alma desmaia dentro de nós, Ele fala de paz para nossos problemas e dá descanso ao nosso espírito. Quando por preocupações terrenas somos jogados de um lado para o outro, como a ave marinha, para cima e para baixo e para cima, desde a base da onda e a tá cristã das ondas, Ele diz: paz, aquieta-te. Ele aqui no dia de sábado leva seu povo a um estado de serenidade e os convida a desfrutar daquela calma santa, aquele doce repouso que ninguém, exceto aquele que o sente, conhece. E Ele será o Deus da paz quando na última hora da vida Ele acalmar a corrente do Jordão, silenciar todos os uivos do demônio, nos dar paz com Deus por meio de Jesus Cristo e nos levar com segurança ao céu. Santíssima Trindade, seja como for que te consideremos, seja como Pai, Filho e Espírito Santo, ainda é o teu nome 3 vezes bem merecido, o Deus da paz e o Deus do amor. Vamos agora entrar no assunto e ver se Deus é um Deus da paz. Observamos que Ele é o Deus da paz, pois originalmente criou a paz. Ele é o Deus da paz, pois Ele é o restaurador dela. Embora as guerras tenham surgido por causa do pecado, Ele é o Deus da paz, porque preserva a paz quando está efeita. E Ele é o Deus da paz, porque por fim aperfeiçoará e consumará a paz entre todas as suas criaturas e Ele mesmo. Assim, Ele é o Deus da paz. Em primeiro lugar, Ele é o Deus da paz porque Ele não criou além da paz. Volte em sua imaginação ao tempo em que o majestoso Pai saiu de sua solidão e começou a obra da criação. Imagine para si mesmo o momento em que Ele fala a palavra e a primeira matéria é formada. Antes daquele tempo não havia espaço, nem tempo, nem nada existindo, exceto Ele mesmo. Ele fala e está feito. Ele comanda e fica firme. Contemple-o espalhando as suas mãos poderosas estrelas, tão numerosas quanto as faíscas de uma bigorna. Testemunhe como por sua palavra os mundos são formados e esferas pesadas rolam por aquela imensão que está antes de tudo. Ele havia decretado para ser sua morada. Levante agora seus olhos e contemple essa grande coisa que Ele já criou. Deixe que as asas de sua imaginação levem através da imensidão do espaço e do vasto abismo. E veja se você pode descobrir em qualquer lugar o menor sinal ou traço de guerra. Percorra-o do norte até o sul, do leste até o oeste, e observe bem se você pode descobrir um sinal de discórdia, se não há uma harmonia universal, se tudo não é amável, puro e bom. Veja se na grande harpa da natureza há uma corda que, quando tocada pelo dedo de seu Criador, produz discórdia. Veja se os tubos deste grande órgão que Deus fez não tocam todos harmoniosamente. Marque bem e anote. Existem baluartes formados para a guerra. Existem lanças e espadas. Existem clarins e trombetas. Deus criou algum material para destruir suas criaturas e desolar seus reinos? Claro que não. Tudo é pacífico acima, abaixo e ao redor. Tudo é paz. Não há nada além de calma e tranquilidade. Marque quando Ele faz os anjos. Ele fala: serafins alados voam para longe, querubins brilham no ar com asas de fogo. Ele fala em multidões de anjos em suas várias hierarquias são produzidas. Enquanto Jesus Cristo, como o poderoso príncipe dos anjos, é decretado como a cabeça deles. Existe agora em algum lugar desses anjos um sinal de tristeza? Quando Deus os criou, Ele fez um deles para ser seu inimigo? Ele moldou um deles com a menor implacabilidade ou má vontade dentro de seu seio? Pergunte às cortes brilhantes e lhe dirão: não fomos feitos para a guerra, mas para a paz. Ele não nos formou espíritos de batalha, mas espíritos de amor, alegria e tranquilidade. E se eles pecaram, Ele os fez para não pecar. Eles fizeram isso. Eles trouxeram infelicidade para o mundo por conta própria. Deus não criou nenhuma guerra. O anjo mau trouxe isso primeiro. Deixado por sua própria vontade, ele caiu. Os anjos eleitos, sendo confirmados pela graça divina, permaneceram firmes. Mas Deus não foi o autor de nenhuma guerra ou conflito. Satanás por si mesmo concedeu a rebelião, mas Deus não foi o autor dela. Ele pode ter previsto isso desde toda a eternidade e pode até ser dito, em certo sentido, que Ele ordenou isso para manifestar sua justiça e sua glória.
e para mostrar sua misericórdia e soberania ao redimir o homem. Mas Deus não teve nenhuma participação nisso. O Eterno conjura a guerra. Ele não foi o autor dela. Satanás liderou a van. Aquela estrela da manhã que cantava junto com o resto caiu de si mesmo. Deus não foi o autor de sua confusão, mas o autor da ordem eterna e abençoada. Olhe também para Deus na criação deste mundo. Vá para o jardim do Éden, caminhe para cima e para baixo em seus camarões, recline sobre suas árvores e coma de seus frutos. Percorra o mundo inteiro, sente-se à beira do mar, ou estique-se na montanha. Você vê o menor sinal de guerra? Nada como isto. Não há nada de tumulto e barulho, nenhuma preparação de destruição. Veja Adão e Eva, seus sinais são sol perpétuo, suas noites são noites amendas de doce repouso. Deus não colocou nada em seus corações que pudesse perturbá-lo. Ele não tem má vontade para com eles, mas pelo contrário, ele caminha com eles à noite sobre as árvores no frescor do dia. Ele condescende em falar com suas criaturas e mantém comunhão com elas. Ele não é de forma alguma o autor da presente confusão neste mundo. Isso foi causado por nossos primeiros pais através da tentação do maligno. Deus não criou este mundo para conflitos. Quando ele o formou pela primeira vez, paz era a ordem universal do dia. Chegue um momento em que a paz mais uma vez seja restaurada e esta grande terra e a tranquilidade e a este mundo. Você não observa que Deus é o Deus da paz porque Ele a criou originalmente? Quando Ele declarou que sua criação era muito boa, foi inteiramente, sem a menor exceção, uma criação pacífica. Mas, em segundo lugar, Ele é o Deus da paz porque Ele restaura. Nada mostra que um homem gosta mais da paz do que quando ele procura fazer a paz entre os outros. Ou quando outros o ofendem, ele se esforça para fazer as pazes entre ele e eles. Ou se eu fosse capaz de manter a paz comigo mesmo o tempo todo e nunca provocar uma briga, eu deveria ser considerado um espírito pacífico. Mas se outras pessoas decidirem brigar e discordar de mim, e eu desejar ir propositalmente começar a trabalhar para fazer uma reconciliação, então todos dizem que sou um homem de paz. Bem-aventurados pacificadores, porque são filhos de Deus. Deus é o grande pacificador. Portanto, Ele é realmente o Deus da paz. Quando Satanás caiu, houve guerra no céu. Deus fez as pazes ali, pois Ele feriu Satanás e lançou a ele a todas suas hostes rebeldes no fogo eterno. Ele fez a paz por seu poder e majestade, pois Ele o expulsou do céu por sua marca flamejante, para nunca mais poluir o solo sagrado da bem-aventurança e nunca mais colocar em perigo o paraíso ao enganar seus pares no céu. Então Ele fez a paz no céu pelo seu poder, mas quando o homem caiu, Deus fez a paz não por seu poder, mas por sua misericórdia. O homem transgride, pobre homem. Observe como Deus vai atrás dele para fazer as pazes com ele. Adão, onde estás? Adão nunca disse, Deus, onde estás? Mas Deus veio depois de Adão e parecia dizer com uma voz de afeição e piedade, Adão, onde estás? Você se tornou um Deus? O espírito maligno disse que você seria um Deus. Você é? Onde está você agora, pobre Adão? Você já esteve em santidade e perfeição. Onde está agora? Ele viu o vadio Adão fugindo de seu mestre, fugindo do grande pacificador para se esconder sobre as árvores do jardim. Novamente Deus chama, Adão, onde estás? Mas ele diz, ouvi a tua voz no meio do jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus diz, quem te disse que você estava nu? Como ele é gentil, você pode ver que ele é um pacificador mesmo assim. Mas, quando depois de ter amaldiçoado a serpente e enviado obliquamente o maldito ao chão, ele vem falar com Adão, você o vê ainda mais como pacificador. Eu irei, disse ele, eu irei pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lá ele está fazendo a paz através do sangue da cruz. Não conceda, no entanto, que essa foi a primeira preparação para a paz que Deus já fez. Essa foi a primeira demonstração disso, mas ele está fazendo as pazes desde toda a eternidade. Por meio da aliança ele fez com Jesus Cristo, desde toda a eternidade o povo de Deus estava em paz com Deus. Embora Deus viesse que o homem cairia, embora ele previsse que seus eleitos, como os demais, se afastariam da retidão,
se tornariam seus inimigos, ainda assim ele fez um pacto com Jesus muito antes da queda, no qual Jesus estipulou que ele pagaria as dívidas de todos, seu povo e o Pai. Em seu nome realmente e positivamente perdoou seus pecados e justificou suas pessoas, tirou sua culpa, os absolveu, aceitou e os recebeu em paz com ele. Embora isso nunca tenha sido desenvolvido até a queda, e embora cada um de nós não seja conhecido até que acreditamos, sempre que houve paz entre Deus e os eleitos, devo contar a história de um pobre pedreiro que sofreu um acidente. Todos pensaram que ele iria morrer, e ele morreu. Um clérigo disse a ele: "Meu pobre companheiro, temo que você morra. Tente fazer as pazes com Deus." Com lágrimas nos olhos, ele olhou para o rosto do clérigo e disse: "Fazer as pazes com Deus, Senhor? Agradeço a Deus que foi feito para mim no convênio eterno de Jesus Cristo, muito antes de eu nascer. Tão amado foi. Havia uma paz perfeita que Deus fez com seu Filho. Jesus não era apenas nosso embaixador, mas ele era a nossa paz. Não apenas o Criador da paz, mas a nossa paz. Como houve um Cristo antes de todos os mundos, houve paz antes de todos os mundos. Como sempre haverá em um Cristo, sempre haverá paz entre Deus e todos os interessados na aliança. Oh, se pudermos apenas sentir que estamos na aliança, se soubermos que somos contados com a raça escolhida e comprados com sangue redentor, então podemos nos regozijar, porque Deus tem sido para nós o restaurador de brechas, o construtor de cidade para habitar, e nos deu a paz que ainda perdíamos. Ele é o restaurador da paz. Em terceiro lugar, ele é o preservador da paz. Sempre que vejo paz no mundo, atribuo a Deus. Se continuar, sempre acreditarei que é porque Deus interfere para impedir a guerra. Tão inflamáveis são os materiais de que este grande mundo é feito que estou sempre apreensivo com a guerra. Não considero surpreendente que uma nação lute contra a outra. Considero muito mais surpreendente que nem todas estejam em armas. De onde vê as guerras e lutas? Eles não vêm de suas concupiscências? Considerando quanta luxúria existe no mundo, podemos muito bem conceder que haveria mais guerra do que vemos. O pecado é a mãe das guerras, e lembrando-nos de quão abundante é o pecado, não precisamos nos maravilhar-se que ele produziu multidões dela. Podemos procurá-lo. Se a vinda de Cristo está de fato se aproximando, então devemos esperar guerras e rumores de guerras por todas as nações da terra. Mas quando a paz é preservada, consideramos que é pela interposição imediata de Deus. Se, pois, desejamos a paz entre as nações, busquemo-la em Deus, que é o grande pacificador. Mas há uma paz interior que somente Deus pode manter. Estou em paz comigo mesmo, com o mundo e com o meu Criador? Ou se eu quiser manter essa paz, só Deus pode preservá-la. Eu sei que existem algumas pessoas que já desfrutaram de paz, mas que agora não a possuem. Alguns de vocês já tiveram confiança em Deus, mas podem tê-la perdido. Vocês uma vez pensaram estar em um estado glorioso do qual agora parecem ter se afastado um pouco. Amados, ninguém pode manter a paz no coração a não ser Deus, pois Ele é o único que pode colocá-lo lá. Algumas pessoas falam sobre dúvidas e medos e parecem pensar que são muito presumíveis. Já ouvi alguns dizerem: bem, o marinheiro ao sol conhece seu cálculo e pode dizer onde está. Ele não tem dúvida, mas se o sol se retirar, ele não pode dizer sua longitude e latitude. Ele não sabe onde está. Essa não é, no entanto, uma descrição justa da fé. Querer sempre o sol é querer viver de vista. Mas viver pela fé é dizer: não posso dizer minha longitude, a minha latitude, mas sei que o capitão está no comando e confiarei nele em todos os lugares. Mas ainda assim, você não pode manter esse estado mental de paz, a menos que Deus tenha no vaso para ajudá-lo a sorrir na tempestade. Podemos ser pacíficos às vezes, mas se Deus vai embora, como começamos a brigar conosco? Só Deus pode preservar a paz. Se eu perdeu, vá e busque novamente em Deus. Cristão, sua paz está prejudicada, vá a Deus e Ele pode dizer a cada dúvida: deite-se dúvida, e a cada medo, vá embora. Ele pode falar com todo o vento que sopra em sua alma e pode dizer: paz, fique quieto, pois Ele é o Deus da paz, pois Ele a preserva. Confie nele.
quarto lugar, Deus é o Deus da paz porque Ele aperfeiçoará e a consumará no final. Há guerra no mundo agora. Há um espírito maligno andando de um lado para o outro, um ser inquieto, ansioso como um leão para devorar, andando por lugares áridos, buscando descanso e não encontrando. E há homens enfeitiçados por esse espírito maligno que estão em guerra com Deus e em guerra uns com os outros. Mas chegará um tempo, vamos esperar um pouco mais, quando haverá paz na terra e paz em todos os domínios de Deus. Em mais alguns anos, todos esperamos uma paz duradoura e perpétua na terra. Talvez amanhã Jesus Cristo, o Filho de Deus, volte sem uma oferta pelo pecado para a salvação. Não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá, mas logo ele descerá do céu com alarido e ao som de trombeta. Ele virá, mas não como antes, um homem humilde, mas um monarca glorioso e exaltado. Então ele fará cessar as guerras, daquele dia em diante para sempre. Eles penduraram o emo inútil no alto, não estudarão mais a guerra. O leão se deitará com o cabrito e comerá palha como o boi. O cocatrito e a serpente perderão seus poderes nocivos. A criança desmamada conduzirá o leão e o leopardo, cada um por sua barba com suas mãozinhas. Está chegando o dia, rapidamente, em que não será encontrado na terra um único homem que odeie seu irmão, mas um em que cada um encontrará em cada outro um irmão e um amigo. Seremos capazes de dizer, como o velho poeta disse, mas em um sentido mais amplo: não sei se há um inglês vivo com quem estou um pouco mais em desacordo do que a criança que nasceu esta noite. Esperemos todos unidos. As nacionalidades serão inevitáveis, porque feita em uma, e o Senhor Jesus Cristo será o Rei de toda a terra. Depois desse tempo virá a consumação da paz, quando o último grande dia tiver passado, e os justos forem separados dos iníquos, quando a monstruosa batalha do Armagedon tiver sido travada e vencida, quando todos os justos tiverem sido derrotados, reunidos no céu, os perdidos enviados para o inferno. Onde estará o espaço para a batalha então? Olhe para os inimigos machucados e mutilados na cova, perpetuamente uivando as vítimas da vingança de Deus. Não há medo de guerra neles. Lá está o próprio Satanás, caído, machucado e morto. Sua cabeça está quebrada, lá ele jaz despojado, um rei sem sua coroa. Não pode haver medo de guerra dele. E marque os anjos que já estiveram sobre sua supremacia. Eles podem surgir? Não. Eles se contorcem em torturas e mordem suas faixas de ferro na miséria. Eles não têm poder para levantar uma lança contra o Deus do céu. E olhe para o homem pecador, condenado por seu pecado a habitar com aqueles seres caídos. Ele pode provocar novamente seu Criador? Ele vai blasfemar novamente? Ele pode se opor ao Evangelho? Não, enclausulado em masmorras de ferro quente, lá está ele, um espírito abjeto e arruinado. 10.000 vezes 10.000 pecadores perdidos e perecidos estão lá, mas todos poderiam se unir em aliança solene e convênio para quebrar as ligaduras da morte e cortar os leis da justiça. Aquele que está sentado nos céus riria deles, o Senhor os teria em escárnio. A paz é consumada porque o inimigo é esmagado. Então olhe para cima. Não há medo de guerra desse espírito brilhante. Os anjos não podem cair agora. Seu período de graça passou para sempre. O segundo Satanás nunca arrastará consigo uma terça parte das estrelas do céu. Nenhum anjo vacilará mais. E os espíritos resgatados, comprados com sangue e lavados na fonte do sangue de Jesus, nunca mais cairão. A paz universal chegou. O ramo de oliveira sobreviveu ao louro. A espada está embanhada. Os estandartes estão desfraldados. As manchas de sangue foram lavadas ao mundo. Novamente ela se move em seu orbe e canta como suas irmãs estrelas. Mas a única canção é a paz, pois o Deus que a criou é o Deus da paz. Agora chegamos ao segundo ponto, que é a bênção. O Deus da paz seja com todos vós. Não vou me dirigir a você a respeito dessa paz interior que repousa no coração. Tenho certeza de que desejo, acima de tudo, que você sempre tenha paz com sua consciência e esteja em paz com Deus. Que você sempre saiba que tem o sangue de Jesus para pleitear, que tem sua justiça para cobrir você, que tem sua expiação para satisfazer por você e que não há nada que possa prejudicá-lo. Mas desejo dirigir-me a você como a igreja e exortá-los à paz.
Em primeiro lugar, recordo-vos que há grande necessidade de rezar esta oração por todos vós, porque existem inimigos da paz para sempre, à espreita em todas as sociedades. Pertracas diz que há 5 grandes inimigos da paz: avareza, ambição, inveja, raiva e orgulho. Vou alterá-los um pouco, mas usar o mesmo número. Em vez de avareza, começarei com o erro. Um dos maiores meios de destruir a paz é o erro. O erro na doutrina leva a consequências mais lamentáveis no que diz respeito à paz da Igreja. Tenho notado que as maiores desavenças ocorreram entre aquelas que são mais errôneos na doutrina. Embora eu admita que alguns chamados calvinistas são os mais briguentos, esta é a razão. Embora eles tenham a parte principal da verdade, muitos deles estão deixando de fora algo importante, e portanto Deus os castiga porque eles são alguns de seus melhores crianças. Pode ser um sinal de vida que eles estejam tão ansiosos pela verdade que eles matam uns aos outros para obtê-la. Mas eu gostaria que eles parassem de brigar, pois é uma vergonha para a nossa religião. Se eles tivessem mais paz, eu poderia esperar melhor pelo progresso da verdade. Todos me dizem: olhe para seus irmãos, eu nunca vi tão conjunto de assassinatos em minha vida. Eu nunca vi uma igreja onde ele tem um evangelho, onde eles nem sempre estão caindo. Bem, se está próximo da verdade, tenho vergonha de confessá-lo. Rogo a Deus, porém, que envie um pouco mais de paz para onde ele enviou o evangelho. Há, no entanto, conflitos entre nossos oponentes, que não vemos. O bispo usa sua mão forte e o povo não ousa discordar. O pastor tem tanto poder e autoridade que o aperto de sua mão fechada é suficiente para derrubar tudo, porque não há liberdade. Agora eu prefiro ter uma briga na igreja do que todos os membros dormindo. Eu preferiria que caíssem em erros do que se sentassem na indiferença. Você nunca espera que igrejas mortas tenham conflitos, mas onde há um pouco de vida, se há erro, sempre gera conflito. E qual é a denominação mais litigiosa que existe agora? Ninguém teria dificuldade em apontar nossos excelentes amigos, os wesleyanos, pois exatamente neste momento eles estão brigando e encontrando falha uns nos outros, dividindo-se em inúmeras seções e fazendo igrejas reformadas e assim por diante. Qual é a causa disso? Porque eles estão no caminho errado com relação ao governo da igreja e com relação a algumas outras coisas. John Wesley era um bom homem em fazer igrejas, ouso dizer, mas ele não entendia o que a igreja deveria ser nestes dias. Ele poderia servir por 100 anos atrás, mas amarrou seus pobres seguidores com muita força e agora eles estão tentando escapar para a liberdade. Se eles tivessem certos no início, eles poderiam ter continuado e 1000 anos não teriam estragado seu sistema. Teria funcionado tanto agora quanto naquela época. O erro é a raiz da amargura na igreja. Deixe-nos a sã doutrina e a sã prática, o bom governo da igreja, e você descobrirá que o Deus da paz estará conosco. Meus irmãos, procurem erradicar o erro de seus próprios corações. Se algum de vocês realmente não acredita nas grandes doutrinas do Evangelho, eu imploro então para o bem da igreja que o deixe, pois queremos aquelas que amam a verdade. O próximo inimigo da paz é a ambição. Diofretes agora adora ter a preeminência, e esse sujeito estragou muitas igrejas felizes. Um homem não quer talvez ser preeminente, mas tem medo de que outros o sejam, e assim ele o rebaixaria. Assim os irmãos estão encontrando falhas, eles têm medo de que alguém vá rápido demais e que outro vá rápido demais. A melhor maneira é tentar ir tão rápido quanto ele. Não adianta encontrar defeito, porque alguns podem ter um pouco de preeminência. Afinal, o que é a preeminência? É a preeminência de um pequeno aminálculo sobre outro. Olhem uma gota de água. Um desses pequeninos é 5 vezes maior que o outro, mas nunca pensamos nisso. Ouso dizer que ele é muito grande e pensa: tenho a preeminência dentro da minha queda. Mas ele acha que as pessoas de Park Street nunca falam sobre ele. Portanto, vivemos nesta pequena gota do mundo, não muito maior na estima de Deus do que uma gota do balde, e um de nós parece um pouco maior que o outro, um verme um pouco acima de seu companheiro. Mas, ó, quão grande ficamos, e a gente quer ficar um pouco maior, ganhar um pouco mais de destaque. Mas de que adianta isso?
Pois quando ficamos tão grandes, seremos tão pequenos que um anjo não nos encontraria, se Deus não lhe dissesse onde estávamos. Quem ouviu no céu alguma coisa sobre imperadores e reis? Pequenos insetos minúsculos, Deus pode ver um mináculo, portanto pode nos ver. Mas se ele não tivesse olhos para ver o mais minuciosamente, ele nunca nos descobriria. Oh, que nunca tenhamos ambição nesta igreja. A melhor ambição é: quem será o servo de todos? Os estranhos procuram ter domínio, mas os filhos procuram deixar o pai ter domínio, e apenas o pai. O próximo inimigo da paz é a raiva. Existem alguns indivíduos no mundo que não conseguem evitar ficar com raiva muito rapidamente. Eles crescem de repente, muito irados, enquanto outros que não são apaixonados, que demoram mais para ficar com raiva, ficam com medo o suficiente quando falam. Outros que não ousam falar nada são ainda piores, pois começam a fermentar sua raiva, acalentando sua ira para mantê-la aquecida. Eles entram em um ataque de mau humor, discordando de todo mundo, resmungando eternamente. Eles são como cães no rebanho, apenas latindo e não entregando a lã. Ó raiva desagradável! Que ela entra na igreja, ela a dividirá em pedaços. De uma forma ou de outra, não podemos deixar de ficar com raiva às vezes. Oh, se pudéssemos entrar na igreja e nos deixar para trás. Não há ninguém de quem eu gostaria de fugir tanto quanto de mim mesmo. Tente, amado, controlar seus temperamentos, e quando você não vê exatamente com outro irmão, não pense que é necessário bater no olho dele para fazê-lo ver. Essa é a pior coisa do mundo. Ele não verá nada melhor nisso, pois o homem convencido contra sua vontade ainda tem a mesma opinião. Então a inveja é outro mal terrível. O ministro talvez tenha inveja de outro porque uma igreja está cheia e a outra não. Como os professores podem concordar na escola dominical se houver alguma inveja lá? Como os membros da igreja podem concordar se a inveja se insinua? Um membro pensa que outro é considerado mais importante do que ele merece. Ora, amado, você é considerado demais. Mas, afinal, não importa o que os homens pensam de você, importa apenas o que Deus pensa de você. E Deus pensa tanto na fé pequena quanto no grande coração. Ele pensa tanto na senhora desânimo quanto a própria cristiana. Afaste então aquele monstro de olhos verdes e mantenha-o à distância. Novamente, há orgulho que dá origem a ressentimento e rancor. Em vez de sermos afáveis uns com os outros e concedentemente com os homens de baixa condição, queremos que todos os detalhes de respeito sejam dados a nós, que sejamos feitos senhores e mestres. Isso eu tenho certeza que nunca pode existir uma igreja pacífica. Aqui então estão nossos 5 grandes inimigos. Eu poderia ver a execução de todos eles. Expulse-o, transporte-o para sempre. Envie-os para o meio de leões e tigres. Não queremos nenhum deles entre nós. Mas, embora eu fale assim, não é porque concebo que alguns deles tenham se infiltrado completamente entre vocês, mas porque os teria mantido afastado. Eu sou muito ciumento neste assunto. Sempre temo a menor contenda e desejo que o Deus da paz esteja sempre conosco. Agora, deixe-me mostrar brevemente a adequação desta oração. De fato, devemos ter paz entre nós. Josephine disse aos seus irmãos quando ele estava indo para a casa de seu pai: cuidado para não cair no caminho. Havia algo extremamente belo naquela exortação. Cuidado para não cair no caminho. Você tem um único pai, você é de uma família. Deixe os homens de 2 nações discordarem, mas você é da semente de Israel. Você é de uma tribo e nação. Sua casa está em um paraíso. Cuidado para não cair no caminho. O caminho é difícil. Existem inimigos para pará-lo. Cuide para que, se você cair quando for para casa, não caia no meio do caminho. Fique juntos, estejam um ao lado do outro. Defendam um caráter um do outro. Manifeste afeto contínuo, pois lembre-se de que você vai querer tudo. O mundo te odeia porque você não é do mundo. Oh, vocês devem cuidar para que se amem. Vocês vão todos para a mesma casa. Vocês podem discordar aqui, não falar uns com os outros e ter quase vergonha de se sentar à mesma mesa, até mesmo no sacramento. Mas todos vocês terão que se sentar juntos no céu. Portanto, não caia pelo caminho. Considere novamente as grandes misericórdias que todos vocês compartilharam juntos. Todos vocês estão perdoados. Todos vocês são aceitos.
eleitos, justificados, santificados e adotados. Cuide para que você não caia quando tiver tantas misericórdias, quando Deus lhe deu tanto. José encheu seus sacos, mas se ele colocou alguma coisa extra no saco de Benjamim, não brigue com Benjamim sobre isso, mas alegre-se porque seus sacos estão cheios. Todos vocês têm o suficiente, todos estão seguros, todos foram dispensados com a bênção e, portanto, digo mais uma vez, cuidado para não cair no caminho. Agora, queridos irmãos, há algo que eu possa pedir a vocês esta manhã, para que vocês possam sempre viver em paz e amor? Deus felizmente iniciou um avivamento abençoado entre nós e sobre nossos meios. Com a ajuda de Deus, esse avivamento se espalhará por todo o reino. Vimos que a palavra do Senhor é viva e poderosa. Sabemos que não há nada que possa impedir o progresso de seu reino e não há nada que possa impedir seu sucesso como igreja, exceto isso. Se o dia infeliz chegasse, que o dia seja amaldiçoado se chegar. Quando vocês discordarem entre si, haveria uma parada na construção da casa do Senhor imediatamente, quando aqueles que carregam a estápula e carregam as lanças o fazem. Não fica lado a lado, então a obra de Deus deve demorar. É triste pensar o quanto nossa causa gloriosa foi impedida pelas diferentes quedas entre os discípulos do Cordeiro. Nós nos amamos, irmãos, até agora, com um coração sincero e fervoroso. E não tenha medo de sempre o façamos. Ao mesmo tempo, tenho ciúme de você para que não haja nenhuma possibilidade de qualquer raiz de amargura incomodá-lo. Deixe-nos esta manhã colocar em torno de você as faixas de um homem. Vamos nos unir com um cordão de 3 dobras que não pode ser quebrado. Rogamos-vos que amem uns aos outros. Suplicamos-te pelo teu único Senhor, uma só fé, um só batismo, para continuares como um. Imploremos a você por nosso grande sucesso, que deixe nossa unidade ser proporcional a isso. Lembre-se de quão bem e quão suave é que os irmãos vivam juntos em união. O diabo quer que você discorde, e nada vai agradá-lo melhor do que você cair nas orelhas entre si. Os moabitas e os amonitas se mataram. Não nos deixe fazer isso. Aqueles devem habitar em estrita concordância, a quem o mesmo Deus obedece. São brigas e ciúmes contínuos que trouxeram desgraça ao santo nome de Cristo. Ele foi ferido na casa de seus amigos. As flechas que atiramos uns contra os outros nos feriram mais do que todos que já saíram do arco do diabo. Causamos mais danos à obração de Cristo por nossas contendas do que Satanás jamais foi capaz de fazer. Rogo a vocês, irmãos, amem uns aos outros. Não sei como poderia suportar algo como discórdia entre vocês. Posso suportar o escárnio do mundo e o riso do infiel. Acho que suportaria o martírio, mas não suportaria ver vocês divididos. Eu imploro ao meu Deus e Mestre que me permita primeiro usar minha montalha, antes que eu use uma vestimenta pesada por causa de suas divisões. E embora eu sinta que tenho seu amor e afeição, e que vocês estão ligados um ao outro, não me importo com os demônios no inferno, nem com os homens na terra. Fomos e seremos onipotentes por meio de Deus. Pela fé permaneceremos firmes uns com os outros e com sua verdade. Que cada um resolva dentro de si. Se houver conflito, não terei nada a ver com isso. O começo da contenda é como deixar sair a água, e não abrirei a torneira. Se você tomar cuidado para não deixar o primeiro cair, eu serei a garantia do segundo. Irmãos, novamente digo pelo bem do Evangelho, pelo bem da verdade, para que possamos rir de nossos inimigos e nos regozijar com alegria indescritível. Amemos uns aos outros. Embora eu não tenha pregado para os mundanos esta manhã, tenho pedido a você que pregue para eles, pois quando vocês amam uns aos outros, isso é um belo sermão para eles. Não há sermão como o que você pode ver com seus próprios olhos. Fui ao orfanato na quarta-feira passada, em Warsleydale, perto de Bristol, e vi aquela maravilha da fé. Tive uma conversa com aquela mulher de meu mestre celestial, Senhora Muller. Nunca ouvi tal sermão em minha vida como vi lá. Eles me pediram para falar com as meninas, mas eu disse, eu não poderia falar uma palavra por minha vida. Eu estava chorando o tempo todo ao pensar em como Deus ouviu a oração deste querido homem, e como todos aqueles 300 filhos foram alimentados por meu pai,
por meio da oração da fé. Tudo o que desejam vem, sem assinaturas anuais, sem pedir nada, simplesmente na mão de Deus. Quando descobri que tudo o que tinha ouvido estava certo, fiquei com a rainha de Sabá e não tive mais coração. Eu só podia ficar olhando para aquelas crianças e pensar: meu Pai Celestial as alimentou, eu não irei alimentar a mim e a toda a sua família? Falar com eles? Eles haviam falado bastante comigo, embora não tivesse dito uma palavra. Falar com eles? Eu me considerei 10.000 tolos por não acreditar melhor em Deus. Aqui estou eu. Não posso confiar nele dia após dia, mas este bom homem pode confiar nele por 300 filhos. Quando ele não tem 6 penques na mão, ele nunca teme. Eu conheço Deus, ele pode dizer: bem demais para duvidar dele. Eu digo ao meu Deus: você sabe o que quero hoje para manter essas crianças e não tenho nada. Minha fé nunca vacila e meu suprimento sempre vem. Simplesmente por pedir a Deus dessa forma, ele levantou 17.000 libras para a construção de um novo orfanato. Quando eu considero isso, às vezes penso que tentaremos o poder da fé aqui e veremos se não obteremos fundo suficiente para erguer um local para manter as pessoas que se aglomeraram para ouvir a palavra de Deus. Então podemos ter um tabernáculo de fé, bem como órfão de fé. Deus nos envie isso, e a Ele serão toda a glória. Amém.